Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo super importante. A venda de Rodrigo Muniz, muito próximo de ser sacramentada já nessa sexta-feira, e também as atualizações sobre os possíveis reforços de Thiago Mendes, do Lyon, e o Kennedy, do Chelsea. Mas antes, um recado super especial para vocês. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não. Você que curte eSports também tem eSports na linha da 1xBet. Futebol tem Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Liga dos Campeões, isso e muito mais. Tá interessado? É só clicar aqui no link do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro. Ou seja, depositou $50, terá direito a $100. Lembrando que o limite desse bônus é de $200, galera. Então não perca tempo, se inscreva e utilize o meu código, o VNE. Se você não utilizar o meu código, você não terá direito ao depósito em dobro. Beleza, pessoal? Agora vamos para as informações. A primeira é sobre o Hugo Moura. Vocês puderam observar que o Hugo Moura ontem sequer ficou no banco de reservas contra o ABC. Isso porque ele já foi liberado pelo Flamengo para acertar os últimos detalhes com o Lugano da Suíça, clube que está o contratando por empréstimo até junho de 2022, tá? Só recapitulando, o atual treinador do Lugano, time suíço, é o técnico Abel Braga, ele que já havia trabalhado com o Hugo Moura nos tempos de Flamengo, e por onde passou, depois da saída do Flamengo, em 2019, ele pediu a contratação de Hugo Moura. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Vasco, e nesses dois clubes ele não conseguiu. Agora, pelo Lugano, ele está conseguindo a contratação de Hugo Moura por empréstimo até junho do ano que vem. Pelo que eu apurei, a opção de compra estabelecida no contrato é de cerca de 1,5 milhão de euros, ou seja, dá em torno aí de 9 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. E o Flamengo não vai receber compensação financeira pelo empréstimo. O Flamengo empresta de graça, porém bota uma opção de compra alta futuramente, caso o time suíço queira contratá-lo de forma definitiva. Então, Hugo Moura é liberado para acertar os últimos detalhes com o Lugano, viajar e se apresentar ao novo clube. Agora, a informação que eu considero a mais importante desse vídeo. Rodrigo Muniz, jogador de 20 anos, vocês têm noção disso? O jogador, ele tem apenas 20 anos, se quiser ele pode descer para atuar pelo Sub-20, está sendo vendido pelo Flamengo. O jogador que é destaque, muita gente aqui já sabe, para mim não é segredo, a forma como ele fez sucesso na ausência do Gabigol e também na ausência do Pedro, inclusive fazendo um gol de bicicleta, um jogador que eu acompanho há muito tempo, desde os tempos de categoria de base, e para mim não é nenhuma surpresa esse sucesso dele todo no time profissional. Porém, o Flamengo está muito próximo de vendê-lo. Inclusive, nessa sexta-feira, a negociação pode ser sacramentada. E eu sempre falei aqui para vocês que seria para o Fulham. E o Fulham muito próximo aí de acertar a contratação de Rodrigo Muniz, 20 anos, contrato de 5 anos que eles vão firmar. Só para explicar e toda a situação envolvendo o Rodrigo Muniz. Vamos lá. Bruno Spindel e Marcos Braz, os diretores do Flamengo, dirigentes do Flamengo, viajaram para a Europa para tentar a contratação de alguns reforços, Thiago Mendes e Kennedy, dois casos que eu vou falar já já. Porém, nessa viagem, eles estão aproveitando para acertar a negociação da venda do Rodrigo Muniz, porque um dos representantes do Rodrigo Muniz está na Europa. E esse representante foi, quarta-feira, se apresentar lá, se reunir com Bruno Spindel e Marcos Braz. Nessa reunião, o que aconteceu? O Flamengo apresentou a proposta do Middlesbrough. Falou, pessoa tal, a gente tem aqui essa proposta aqui de compra, porque o Middlesbrough inicialmente fez uma proposta de empréstimo e depois mudou para compra, ofereceu 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Só que nessa reunião, esse representante do Rodrigo Muniz falou, olha, Middlesbrough a gente não vai, a gente topa Fulham, que também é da Inglaterra, time que tem uma tradição maior que o Middlesbrough, inclusive time que apresentou um projeto mais atrativo para o jogador, até porque o Marco Silva, treinador português da equipe, entrou em contato com o jogador já inúmeras vezes
para passar para ele o que ele deseja para o Rodrigo Muniz. Então, nessa reunião, o Flamengo falou, beleza, vocês preferem o Fulham, mas cadê a proposta? A gente não vai fazer proposta de empréstimo, a gente não vai aceitar proposta de empréstimo. O Fulham inicialmente ofereceu empréstimo com opção de compra, o Flamengo depois falou, não, opção de compra a gente não faz, a gente faz com obrigação de compra. Aí o Fulham foi, apresentou, depois o Flamengo falou, não, opção de compra nem obrigação. Se o Middlesbrough está oferecendo uma venda definitiva, a gente prefere venda definitiva, a gente só faz por venda definitiva. Aí o Fulham falou, através dos representantes, Rodrigo Muniz, que iria fazer a proposta de compra. 6 milhões de euros à vista, mais uma segunda parcela de 2 milhões de euros à vista. O problema é, o período que o Fulham falou isso demorou muito para a proposta chegar. E o clima de desconfiança tomou conta entre Bruno Spindel e Marcos Braz lá em Lisboa, em Portugal, onde eles estão se reunindo quase que diariamente, a todo momento, com o representante Rodrigo Muniz. O que aconteceu? O staff do Rodrigo Muniz, vendo esse clima de desconfiança e achando que o Flamengo poderia recuar cada vez mais pela proposta do Fulham, conversou com o Fulham. E aí o Fulham entrou na jogada. E o Alistair Mackintosh, não sei se é assim que se pronuncia, o CEO do Fulham, entrou em contato na noite de ontem aqui no Brasil, na noite da última quinta-feira aqui no Brasil, entrou em contato com o Bruno Spindel e falou o seguinte, Bruno, a gente vai enviar a proposta, a gente só não enviou a proposta ainda de compra com os determinados valores, porque o dono do Fulham, ele está morando nos Estados Unidos e o fuso horário é diferente. Então não tem como a gente pegar a assinatura dele agora, mas a gente vai enviar. Ou seja, enviando a proposta, o Flamengo basicamente vai aceitar e vai dar continuidade aí ao processo de venda de Rodrigo Muniz ao Fulham. Pelo que eu apurei, a proposta inicial da compra do Fulham de 6 milhões de euros à vista, mais 2 milhões de euros em uma segunda parcela, vai mudar o molde. Pela questão do fair play, eles querem fazer 4 milhões de euros à vista, mais uma segunda parcela por 4 milhões, totalizando 8 milhões de euros, que dá em torno aí de 50 milhões de reais. Esse valor, 50 milhões de reais, o Flamengo vai pegar uma grande parte, cerca de 80%, e 20% vai passar para o Desportivo Brasil. Por quê? O Desportivo Brasil é dono de 50% dos direitos econômicos do Rodrigo Muniz atualmente. Só que o Flamengo negociou com o Desportivo Brasil um percentual maior do que os 50% que é dono atualmente. Então, de 50 milhões de reais mais ou menos, o Flamengo vai ficar com cerca de 80% desse valor. Inclusive, ontem, um pouco antes da bola rolar para Flamengo, e ABC no Maracanã, os representantes do Rodrigo Muniz receberam a documentação do Fulham para o Rodrigo Muniz analisar, que é a proposta final, né? Ficou documentado, a analisar e dar também processo aí, dando continuidade ao processo de assinatura de contrato, como eu disse para vocês, um contrato de 5 anos. Aí vocês vão me perguntar assim, poxa, Vini, o Rodrigo Muniz preferiu o Fulham pela questão salarial? Não, não é pela questão salarial. Óbvio que o salário sendo maior ajuda muito, mas todo o contexto, o Fulham é um clube que sobe muito mais para a Premier League do que o Middlesbrough, o Fulham é um clube que ofereceu um projeto muito mais atrativo, o Fulham é um clube que demonstrou muito mais interesse a partir do momento que o treinador liga para o jogador. Então, assim, isso tudo fez com que o Rodrigo Muniz, que antes tinha topado a proposta salarial do Al Nassr dos Emirados Árabes, mas o Al Nassr não entrou no acordo com o Flamengo, esqueceu o Al Nassr e focou na equipe de Londres. E o Muniz, ele quer jogar pelo Fulham, ele deu ok para a proposta do Fulham. Inclusive, pelo que eu apurei nas conversas entre Rodrigo Muniz e Marco Silva, conversei com pessoas do Fulham, dirigentes do Fulham, Marco Silva nessa conversa falou com o Rodrigo Muniz, eu conto com você aqui na minha estreia na Championship, que é dia 8 de agosto, justamente contra o Middlesbrough, um clube que tentou a contratação dele. Então, assim, algo muito bem encaminhado, tudo bem encaminhado. A questão é, vai resolver essa sexta-feira? Se não resolver nessa sexta-feira, por conta de fuso horário. Só que o Flamengo quer resolver nessa sexta-feira, o Fulham quer resolver nessa sexta-feira, e os próprios representantes do Rodrigo Muniz também querem resolver nessa sexta-feira para sacramentar todo o negócio, porque é uma história, virou uma novela mexicana, com vários personagens, vários clubes. O Genk da Bélgica fez proposta, o Atlético de Madrid da Espanha fez proposta, o Al Nassr teve um acordo com o jogador, Inter de Milão sondou o jogador, o Milan sondou o jogador. Então, assim, vários clubes sondaram de fato isso,
Eu não via isso há muito tempo, um jogador receber tanta procura, tanta proposta assim, e agora o Flamengo muito próximo de vender um jogador que, para mim, destaque da categoria de base, mas atualmente é a terceira opção, não vem entrando em campo, o Renato Gaúcho não vem acionando o Rodrigo Muniz ao longo das partidas. Então o Flamengo, na minha opinião, vai fazer uma grande venda, tá? E outra, esses valores de 8 milhões de euros é por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo fica com 20% numa venda futura. Então assim, nesse molde, para mim é uma ótima venda do Flamengo. Jogador é terceira opção, pouco utilizado. O Flamengo consegue vender aí cerca de 50 milhões de reais, ainda terá direito a uma venda futura, que eu acho que tem muita grande chance disso acontecer, porque o Rodrigo Muniz se destacando lá no Fulham, com certeza um clube ali da Premier League pode olhar para o Rodrigo Muniz e falar, opa, vamos contratar esse jogador, e aí paga um valor alto e o Flamengo ainda morde 20%. Então assim, é uma negociação que na minha opinião está sendo bom para todo mundo. Rodrigo Muniz indo para um futebol muito bom, que é o futebol inglês, Flamengo ficando com uma quantia alta, e também, assim, o jogador vai ficar feliz, o Desportivo Brasil vai ficar feliz, o Fulham, obviamente, vai ficar feliz, e o Marco Silva também, que é o atual treinador da equipe. Então, galera, isso tudo estou trazendo para vocês aqui em primeira mão. Sempre falei que tinha sido o Fulham, que era o favorito, e tá aí. Eu vi gente tentando me negar, fazendo vídeo, falando, não tem proposta do Fulham, o Flamengo nega que tem a proposta. Gente, é óbvio que o Flamengo vai negar até que tem o papel oficial, mas tem o interesse e tem o comunicado oficial do clube com ligação, falando, não, a gente vai mandar a proposta. E tá aí, Flamengo fechando mais uma venda na temporada 2021. Mudando de assunto aqui, sobre as possíveis contratações, galera, existe a chance enorme, absurda aqui, da diretoria Bruno Spindler e Marcos Braz voltarem de Portugal sem a contratação de um jogador por lá, tá? Existe a chance de eles fecharem a venda do Rodrigo Muniz e voltarem para o Brasil, tá? Tão logo que isso aconteça. Venê, pode ser nessa sexta-feira a volta deles? Difícil. O que pode acontecer nessa sexta é a venda do Muniz. E aí eles voltam no dia seguinte. Mas a chance é bem grande deles voltarem sem a contratação de Thiago Mendes e Kennedy. Por que eu digo isso? Porque o Lyon continua fazendo jogo duro. Conversei com o Juninho Pernambucano, diretor do Lyon. Ele disse, ó, Venê, tudo que você já não sabe, tudo na mesma. Nada mudou, a gente continua fazendo as nossas exigências, se o Flamengo quiser, beleza. E no caso do Kennedy, a mesma coisa, tá? O Chelsea vai levando, a janela de transferência só fecha no fim de agosto. Então, esses dois clubes vão fazer isso com o Flamengo, vão fazer exigências. Ou o Flamengo aceita, ou vai ficar mais difícil ainda a contratação desses dois jogadores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muitas informações, continue acompanhando o canal Vene Casagrande, não deixe de se inscrever, compartilhe com os amigos, com as amigas, se você também tiver interesse, faça parte do clube de membros, o link aqui na descrição, rápido, prático e barato, um dos benefícios, grupo no Telegram comigo e com outros torcedores do Flamengo também. Valeu galera, tamo junto, forte abraço, fui!